Então eu quero que você abra sua Bíblia no segundo livro dos Reis, no capítulo 4. Segundo Reis 4, a partir do verso 8. Uma mensagem para a sua família, uma mensagem para a minha família, uma mensagem para as famílias que nos acompanham pela internet. A partir do verso 8, exatamente. Segundo livro dos Reis, capítulo 4, a partir do verso 8. Você pode acompanhar na sua Bíblia ou aqui no telão que está atrás de mim. A versão que eu estou hoje, se quiser colocar aí, se não for muito difícil, é Almeida século 21, que é uma que eu gosto também. Mas se quiser deixar essa aí, a revista e atualizada é boa também. Olha lá. Quem encontrou, dá um glória a Deus bem forte. Isso aí. Um dia, Eliseu foi a Sunem, onde havia uma mulher rica que insistiu para que ele comesse em sua casa. Todas as vezes que ele passava por ali, ia até lá para comer. E ela disse a seu marido: eu tenho observado que este que sempre nos visita é um santo homem de Deus. Construamos um pequeno quarto no alto e coloquemos ali uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma lâmpada. Assim ele poderá se hospedar ali quando vier nos visitar. Certo dia, ele chegou ali, hospedou-se naquele quarto e foi descansar. Então disse ao seu servo Geazi: chama a sunamita. Ele a chamou e ela foi até ele. E Eliseu mandou Geazi dizer: tu tens feito muito por nós. O que poderíamos fazer por ti? Há algum motivo para se interceder por ti junto ao rei ou ao comandante do exército? E ela respondeu: eu vivo bem no meio do meu povo. Então ele disse: que faremos então por ela? E Geazi respondeu: ela não tem filho e seu marido é velho. Então ele disse: chama. Ele a chamou, ela foi até a porta e Eliseu disse: nesta época, no ano que vem, abraçarás um filho. E ela respondeu: não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. Mas a mulher ficou grávida e deu à luz a um filho no ano seguinte, no tempo certo, como Eliseu tinha dito. E quando o menino já estava crescido, saiu um dia com seu pai, que estava com os ceifeiros. Então ele gritou ao pai: minha cabeça, minha cabeça. E o pai disse a seu servo: leva para a mãe. Verso 20, este o pegou e levou para sua mãe, e o menino ficou no colo dela até o meio-dia, então morreu. Ela subiu, deitou sobre a cama do homem de Deus, e depois de fechar a porta, se foi. Então chamou seu marido e disse: manda-me por favor um dos servos e uma das jumentas, para que eu vá correndo ao homem de Deus e volte. E ele disse: por que queres encontrá-lo hoje? Não é lua nova, nem sábado. Mas ela disse: tudo correrá bem. Então ela mandou selar a jumenta e disse ao seu servo: conduze-me e não para o caminho, senão quando eu mandar. Ela partiu para encontrar-se com o homem de Deus no Monte Carmelo. Quando ela ouviu de longe, o homem de Deus disse a Geazi, seu servo: ali vem a sunamita. Corre ao encontro dela e pergunta: está tudo bem? Está tudo bem, seu marido? Como está o seu filho? Ela respondeu: vai bem. Mas quando ela chegou ao monte diante do homem de Deus, agarrou-se em seus pés. Geazi veio tirá-la, mas o homem de Deus lhe disse: deixa, ela está angustiada, e o Senhor encobriu de mim e não me disse nada. Então ela disse: por acaso pedi ao meu Senhor algum filho? Eu não te disse, não me enganes? Então ele disse a Geazi: arruma-te, pega o meu cajado na mão e vai. Se encontrares alguém, não o cumprimentes, e se alguém te cumprimentar, não lhe respondas. Põe o meu cajado sobre o rosto do menino. Porém a mãe do menino disse: tão certo como vive o Senhor e tu vives, que eu não te deixarei. Então ele se levantou e a seguiu. E Geazi foi à frente deles e pôs o cajado sobre o rosto do menino, mas ele não reagiu. Então voltou, foi ao encontro de Eliseu e informou: o menino não despertou. E quando Eliseu chegou à casa, o menino estava deitado, morto sobre a cama. Então ele entrou, fechou a porta e orou ao Senhor.
Em seguida subiu na cama, deitou-se sobre o menino, pondo a cabeça sobre a boca do menino, os olhos sobre os olhos do menino, as mãos sobre as mãos, e ficou encurvado sobre ele, até que o corpo do menino aqueceu. Depois desceu, andou pela casa de um lado para o outro, voltou a subir e se encurvou sobre ele. Então o menino espirrou 7 vezes e abriu os olhos. Eliseu chamou Geazi e disse: chama essa sunamita. Ele a chamou. E quando ela veio, ele disse: toma aí o teu filho. Então ela se prostrou aos seus pés, inclinando-se até o chão, pegou o seu filho e se foi. Senhor, muito obrigado pela tua palavra. Que o teu Santo Espírito possa mais uma vez, Pai bendito, aplicá-la ao coração de cada um dos que aqui estamos. Vivemos em família, estamos, ó Pai, em nome de Jesus, prontos para ouvir a voz do Senhor. Que o mesmo Espírito que inspirou essa palavra bendita, que possa também, Pai querido, esse mesmo Espírito, iluminar nossas mentes e corações, para aprendermos o que a Tua palavra tem para nós, no nome de Jesus. Graças a Deus, graças a Deus. Às vezes, irmãos, quando nós conhecemos o Evangelho, conhecemos a palavra de Deus e conhecemos o Deus da palavra, há casos na Bíblia em que tudo vai bem conosco até que a gente encontra Deus. E aí parece que tudo fica de cabeça para baixo, como diz o paulistano, de ponta cabeça. Às vezes, quando nós tomamos consciência de que estamos numa batalha espiritual, e quando tomamos consciência de que lado da batalha nós estamos, parece que as coisas ficam mais difíceis. A batalha fica mais renhida, ela fica mais apertada. Mas não é porque quando nós nos chegamos a Deus que as coisas pioram. Não, absolutamente. Mas é porque quando nós chegamos a Deus, nós tomamos uma posição no mundo espiritual. E firmamos posição, afirmando para o inferno de que lado nós estamos. E quando isso acontece, retaliações vêm. E quando isso acontece, o mundo espiritual, ele pode se levantar contra a nossa vida, contra a nossa família, contra nossos filhos, contra os cônjuges. E precisamos estar atentos, irmãos, dessa batalha espiritual, especialmente quando falamos da família. Quando um casal, por exemplo, se junta, se casa, não é? A gente sempre pergunta, e a vida de pastor é uma vida muito interessante, cheia de emoções, tá, irmãos? Muitas emoções. Pastor, ele está presente quando o menino nasce, quando o casal começa a namorar, começa já a arrastar asa um para o outro. O pastor só fica olhando na igreja, que os menininhos estavam cantando 3 palavrinhas só, eu aprendi de cor, daqui a pouco vai aprendendo outras palavrinhas. Aí vai crescendo adolescente, você vê aquela menininha chorando no canto. O que é? Pronto. É o coraçãozinho que está machucado. Vai crescendo, vai piorando. Daqui a pouco estão noivos, daqui a pouco está no meu gabinete, fazendo curso de noivo, e noivo para lá, daqui a pouco casa, daqui a pouco vem menino, aí o pau quebra, aí chama o pastor de novo, e vai aquele negócio assim, e a gente está presente em tudo, e vamos separar, porque agora deu ruim. Separa não. Aí eu que não tenho nada a ver com isso, que nem fui chamado para ir no casamento, que eu não estava nem sabendo, tem que ir lá falar para não separar. Vou aconselhar, parece que eu sou o único que não quer que o casal separe. Todo mundo quer, menos eu. Quando morre, nós estamos lá também. Aí sim. Tem uns casais aqui que eu vou fazer a oração do divórcio do pastor Cláudio, já viu? Você foi pedir divórcio, fala, pastor, nós vamos divorciar, porque não dá, incompatibilidade de gênio. Aí o pastor Cláudio disse que abraçou com o sujeito e falou, Senhor,
Quando esse camarada, ele fez o propósito com essa dona aqui, foi o seguinte, foi até que a morte o separe. Então, manda um fato fulminante agora para esse abençoado ficar livre. Não, pastor, pera aí. Tem outro jeito? Tem. Tem. Sempre tem. Mas é interessante como nós não nos apercebemos disso. A gente pensa que uma família para ficar unida, um casal para ficar unido, os filhos para ficarem unidos, depende de compatibilidade de gênio, é de gosto disso, é daquilo, é de conversa daquilo outro. Não é. Depende de o casal perceber a boa, perfeita, agradável vontade de Deus que os uniu e que é essa mesma boa, perfeita, agradável vontade de Deus que vai continuar abençoando a vida deles para eles continuar seguindo em frente. É simplesmente assim. Uma escolha que se faz cada dia. A história da Sunamita, os irmãos conhecem muito bem, é aquela mulher, não é, casada, que por algum motivo não podia ter filhos. Ela morava nessa cidade, daí o nome Sunamita, não é o nome próprio dela, né? Mas é por causa da cidade que ela morava. E ela mostra que essa mulher tinha uma visão espiritual aguçada, porque ela vê o homem de Deus chegando, passando pela cidade, pregando a palavra de Deus, e ela chama o marido, né, e fala, olha marido, eu tenho percebido que esse homem é um homem de Deus, ele passa pela nossa cidade. E eu quero construir uma casa pastoral para ele aqui. E eles fazem isso, né? Ela tem essa sensibilidade de ver que o homem de Deus precisava de lugar para dormir. Sunem ficava mais ou menos uns 53 quilômetros do Monte Carmelo, que parece que é onde Eliseu, o profeta, ficava. Ele tinha que caminhar isso tudo, vir e voltar. Então ela disse, marido, nós temos boa condição financeira, vamos fazer um puxadinho aqui em cima? Está aí na sua Bíblia, vamos botar ali uma mesa, um candeeiro, uma lamparina, para que ele seja cuidado, e uma cama para ele dormir. Mostra que para que tudo vá bem na nossa vida, porque essa é a pergunta, não é, que ela tenta responder, é quando, em primeiro lugar, nós colocamos nossa família para servir a Deus. Toda a família para servir ao Senhor. Veja que ela não pede nada ao profeta, pelo contrário, ela se coloca, ela oferece, ela dá. Ela dá. Isso quer dizer para nós também que nós também devemos colocar o nosso coração na obra, os nossos bens na obra, abençoar a obra do Senhor e colocar os nossos filhos na obra de Deus. Servir ao Senhor, ensiná-los a servir, porque o serviço ao Senhor nós aprendemos é no dia a dia. Ela serve ao Senhor com aquilo que Deus tinha dado a ela, a sua condição. Ela coloca os seus bens a serviço do reino de Deus. Irmãos, se os nossos bens não estiverem a serviço do reino de Deus, eles estão a serviço de quem? De quê? Falando sobre os dons, né, na lição dessa semana do PGM, lá no meu PGM, na minha casa, toda quinta-feira, então eu falava de um dom que eu não vejo ninguém pedir a Deus. As pessoas pedem tudo quanto tipo de dom. E lendo lá no texto bíblico proposto, né, tem lá o dom de repartir. Eu disse, olha, ninguém pede o dom de repartir. Aí o meu amigo Tiago está lá em cima já rindo para mim, que eu estou usando ele como ilustração já, que é assim, é online. Mas a ilustração boa a gente usa. E o Tiago falou assim, não, eu quero ter o dom de repartir. Por quê? Se eu tiver o dom de repartir, é porque eu tenho o que repartir com alguém. Não é isso?
Então, na verdade, quando eu peço o dom de repartir, eu estou pedindo a prosperidade sobre a minha vida em todo sentido. Amém? Ou seja, Deus me dá para que eu possa abençoar os outros. Essa questão desse terreno mesmo, né? Dessa, como é que chama? Propriedade? Gostei dessa, hein? Propriedade. Não é isso? Que era um sonho para nós há tanto tempo. Hoje é realidade. Próximo passo agora, nós não fomos lá ainda, né? Porque tem cheio de casinha aqui atrás. Então a gente precisa tirar aquelas casinhas de lá, derrubar. Tudo, mas precisa de licença, de prefeitura, aquela bênção toda. Porque nós vamos fazer um culto lá, um domingo de manhã, nós vamos todo mundo para lá. Pisar no solo sagrado. Né? Como é que é? Já ganhamos a demolição aí? É você que vai lá demolir? Não, né? É outra pessoa, né? Então pronto, é só pegar a licença. Mas eu queria que cada um viesse com um martelinho no dia. Só simbolicamente nós quebrar um pedaço, cada um. Blá, blá, blá. Coisa de Deus. Agora, como os irmãos sabem, né? Os membros da igreja, me refiro, que é uma obra impossível de se fazer, de pagar. Nós estamos devendo quase metade do todo. Essa é a grande verdade. E meu risco de ir preso ainda está valendo, viu? Estive lá hoje na primeira igreja de BH, e eles estão trocando todos os bancos, né? Que são os bancos, desde quando eu era criança eu ia na PIB BH e via lá os bancos. Então, eu fui o último a pregar para os bancos antigos. Porque domingo que vem já é cadeira nova, boa. Por novo ninguém me chama, só para pegar para o velho antigo. Está transmitindo isso não, né? E aí o Renan está lá, né? Aquela luta que a gente tem aqui, né? Irmão, vamos voltar, vai vencer segunda-feira, tá? Aí eu falei com ele assim, é o seguinte, lá em GV, eu falo o seguinte, ó, eu vou ser preso. Ao povo, fala aqui também que vai dar certo para você. Então, uma benção, né? Uma igreja centenária, mas que está realmente precisando ir lá, viu, Nadine? E Edgar aprendeu umas coisas com aquele povo lá, que eles têm excelência no que fazem, excelência. Coisa boa de Deus. Ela coloca os bens, ela coloca a família, ela coloca tudo diante de Deus. A quem você tem dedicado a sua família? A quem? Qual é o altar que está na sua casa? É o altar da internet? Porque hoje ninguém vê mais televisão, né? Acabou esse negócio de televisão. Lembro de uma irmã, membro de uma igreja, que não se podia ver televisão. Acho que não existe isso mais, não, porque as igrejas estão na televisão hoje. Mas ela dizia, mas eu comprei como é que chama? Notebook para o meu filho. Ele não vê televisão, mas fica dentro do quarto dele com o notebook lá, mas televisão ele não vê. Eu falo ou você fala? Eu falo ou você fala? Qual é o altar que a sua família está dedicada? Você toma tempo para a leitura da palavra? Eu já contei para os irmãos que quando eu fui me casar, eu orei ao Senhor para me dar uma esposa que amasse mais a Deus do que a mim. E Ele deu. E ela reúne lá e faz culto doméstico, e às vezes eu avacalho, mas ela fica fazendo gracinha com a Lucimar fica rindo. Entendi que um dia ela mandou eu sair, falou, sai, você está atrapalhando. A Lucimar ficou olhando para mim e ficar rindo, eu acho graça também. Ela enquadra todo mundo. Né? Enquadra todo mundo. Porque para ela, Deus é mais importante do que marido, do que filho, do que qualquer coisa. Ela não aceita. Ela dedica a família dela no altar do Senhor. No altar. Qual é o altar que você está dedicando à sua família? Aquela mulher, por algum motivo, ela não podia ter filhos, mas isso não era problema para ela. Ela estava tranquila, porque a sua vida estava nas mãos de Deus.
E quando nós fazemos isso, nós experimentamos Deus. Nós experimentamos Deus. Eu tenho dito e repito, e alguém talvez pode não entender, mas é o ordinário que atrai o extraordinário. É o comum que atrai o incomum. É o natural que atrai o sobrenatural. O que eu quero dizer com isso? É que é uma ação nossa que abre a comporta do céu pela nossa obediência para Ele nos abençoar. É uma ação nossa. Eu tenho algumas coisas que eu imagino na minha cabeça e o apóstolo Paulo falou que quando nós chegarmos no céu, nós veremos face a face e saberemos tudo como nós também sabemos aqui. Mas eu penso quando Deus pensava em escolher uma mulher para que Ele pudesse se encarnar e nascer, entrar no esquema humano, no ventre de uma mulher para nascer. Imagina Ele olhando lá de cima, deixa eu ver aqui... vai ter que ser em Belém, porque eu vou ter que nascer em Belém, porque o profeta falou. Mas cadê? Deixa eu ver, Belém? Não, aquela ali não. Ela está indo na balada? Não, aquela ali não. Aí ele olhou. Isso está na Bíblia, na linguagem do Hélio. Nazaré, ele vê Maria varrendo lá a casa dela, cantando o hino do cantor cristão, e feliz, firme nas promessas. Ele fala, mas é aquela ali, mas tem que ser em Belém. Não, mas é essa aqui. Eu dou um jeito dela ir para Belém, mas é aquela que eu quero. Ou seja, o natural, a vida dela, a dedicação dela, atraiu o sobrenatural, que foi o milagre. São as ações nossas em nossa casa. São as ações nossas como casais, buscando a Deus juntos. É a oração, a leitura da palavra, a busca constante de Deus é que atrai o milagre, é que atrai o sobrenatural. É a obediência ao Senhor que vai trazer as bênçãos sobre a nossa vida. Ela não pede bênção nenhuma, ela simplesmente serve. E quando ela serve, o homem de Deus, aqui, o profeta Eliseu, ele é despertado por Deus que aquela mulher tinha uma necessidade, um desejo profundo, mas ele não sabia o que era. E ele tinha um assessor, que era um assessor de comunicação, sabia de tudo, sabe? Naquela época já tinha esse povo assim, que sabe de tudo, da vida de todo mundo, curioso. E aí um dia lá no quartinho dele, estava o Eliseu deitado na cama, o Geazi do outro lado, tinha evangelizado o dia todo, cansado. O Eliseu fala assim, o que será que a gente pode fazer por essa dona tão boa, senhora? Fez esse quartinho gostoso aqui para nós, no segundo andar, um ventinho batendo aqui, que beleza! E o Geazi, que era muito intrometido na vida dos outros, você já percebeu que ela não tem filho? Nunca vi uma mulher ter marido não ter filho. Pim! Chama ela lá. Ela vem, ela chega diante dele, ô profeta, daqui a 1 ano você está acalentando um filho. Ela ainda fala assim, eu falei com você, para não mente para mim não. Não sabemos que problema ela tinha, talvez fosse estéril, alguma coisa assim. Mas o sobrenatural chegou. Eliseu diz, daqui a 1 ano você vai estar segurando um filho no seu braço. E ela desce. O que acontece? Quando o homem de Deus fala, a palavra cumpre. É assim na palavra de Deus e é assim hoje. Hoje tem um tanto de profetada por aí, que as pessoas querem ouvir o que querem ouvir, estão juntando pessoas segundo a comichão nos seus ouvidos, e aí vão ouvir qualquer profetada que vai surgindo. Não, o profeta de Deus, na Bíblia é assim. E se não cumpre, é falso profeta. Hoje em dia as pessoas não têm critério mais para nada, né? Qualquer baboseira que escuta aí, eis que te digo, está indo atrás. Não que Deus não fale, hoje fala. Fala. Conhecendo Deus não diz que fala? Fala. Vamos lembrar? O Espírito Santo fala, a Bíblia fala, a oração, Deus nos fala,
nas circunstâncias Deus nos fala, através da igreja Deus nos fala. Deus não está calado, Ele fala ainda hoje. Mas precisamos ter esse diapasão espiritual para entender quando algo está fora do tom, como músico, para entender quando algo não está de acordo com a palavra de Deus. Mas as pessoas hoje não têm esse critério. Mas o profeta fala que ela vai acalentar um filho, e daí um ano ela está com um filho no colo. Ô bênção! O ordinário, o natural, atrai o sobrenatural. E ela, que por algum motivo não podia ter filhos, agora experimenta Deus na sua vida. Experimenta Deus. Deus conhece as coisas mais profundas do nosso coração. Não precisamos falar para todo mundo as coisas que estão no nosso coração, não. Aliás, nós nem devemos falar. Lembra de José do Egito? Ele foi contar para os irmãos, claro que fazia parte de um propósito de Deus, mas Deus faria de outra maneira, e os irmãos jogaram ele literalmente no buraco, e dali venderam como escravo. Deus tinha um propósito que José fosse para o Egito, sim, mas não precisava ser daquele jeito, podia ser de outro jeito. Mas ele, muito bocudo, tudo sonho que tinha, olha aqui para mim, não conte seus sonhos para qualquer pessoa, não conta. Não, conta para Deus. Conta para Deus. Eu imagino que aquela mulher contasse para Deus. Contasse para Deus. E Deus ouviu. E Deus usou pessoas. Deus usou pessoas para realmente abençoar a vida dela e dar-lhe um filho. Que bênção. Deixa eu ver as mães aqui. Levanta a mão as mães. Que bênção, não é? Não é uma bênção ser mãe? Uma bênção. Glória a Deus. E você tem uns meninos bonitos, tá? Fizeram bonito lá no acampamento. Cadê o Matos e a Helenice também? Bonita que os meninos. São artistas, tá? Ó, aquele lá do meio lá, ó, caladinho, ó. O maior artista faz teatro, Eduardo, e faz teatro. Entendeu? Os dois estão indo lá pro Ouro Preto. Estudar o quê? Engenharia de controle, automação e metalúrgica. Tá ruim? Quer mais? Nem sei o que é isso. Nem quero saber, porque deve ter matemática, que é uma beleza. Eu passo longe da matemática. Tá vendo? Filho é uma bênção de Deus. Filho é uma bênção. Ela experimenta. Mas lembra que eu falei que às vezes quando a gente começa a servir a Deus, aí que o problema vem? Às vezes quando Deus se manifesta na nossa vida e quer fazer o extraordinário em nós, o chifrudo lá de lá, ele vem avacalhar a parada? Ele vem. Ele quer atrapalhar. O serviço dele é esse. E se a gente der lugar na nossa família, no nosso casamento, na nossa relação com os filhos, ele vai entrar de sola. Meus filhos, em determinada época, principalmente os dois maiores, teve uma época que era uma luta, uma brigaiada os dois. Não estava em Belo Horizonte ainda. Brigaiada. Confusão. E começa, pai, não sei o quê. Teve um dia que eles estão brigando lá. Um botou um apelido no outro muito feio. Estava subindo a escada, lá em casa tinha uma escadinha que subia para cima, claro, né? Estou subindo a escada, seu isso! Eu ouvi o que eu ouvi? Sua aquilo! Oh. Eles sabem isso? Filho de pastor? Voltei. A hora que eu voltei, os dois estão. Chamei e falei, você só sabe esses dois palavrão? Tem mais. Fala mais aí. Fala. Eu vou falar com vocês então. Não faça isso em casa, tá, paz? E esse, você sabe esse? Ai, e aquele assim? E o filho daquele negócio lá do...
E esse de cá? E esse de lá? Ou esse daqui do meio? O da beirada? E fui falando palavrão, 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 palavrão. Melhor não falar aqui não, né? Eu também já esqueci. Eles foram regalando eu, irmão. Eu falei, mas vocês já me ouviram falar um desses aqui em casa? Vocês já escutaram eu falar? Então, tem coisa que a gente sabe e a gente não fala. Principalmente com os familiares, com irmão, irmã. E mais, isso é o Satanás que está entrando, ou seja, já chegou, ele chegou primeiro. Daquele dia, foi um marco. A gente tem que fazer marco, viu, pais e mães? Nós temos que fazer marcos dos nossos filhos também, de correção. Filho pede correção, ele precisa, ele necessita. Ele precisa, necessita de correção. O ordinário atrai o extraordinário. Faça a sua parte, que o resto é com Deus. Agora, sem o natural, o sobrenatural pode não vir. Ele até vem, mas pode não vir. E aí encontra essas brechas e vão matando os nossos filhos. Porque a Bíblia diz que os filhos são bênçãos. Salmo 128 diz, eles são flechas na mão do valente. Os filhos são arma de guerra, para guerrear espiritualmente e não para se conformar com o mundo. Sabe como os islâmicos estão crescendo no mundo? Não é pela evangelização, como nós os cristãos queremos alcançar o mundo, mandar missionário. É com filhos. E um filho muçulmano de 5, 7 anos, ele já sabe capítulos do Alcorão inteiros, de cor. Cada um tem 10 filhos, imagina. E agora eles vão tentando atravessar esses mares aí por aí. Oh, os refugiados, tadinho deles, né? Estratégia, eles estão indo para a Europa, tomando conta. A França em 2050 já terá maioria de muçulmanos. No Brasil já estão aqui também, no sul, principalmente, Foz do Iguaçu, sul do Paraná, todinho. E os cristãos criando filhos para o mundo. E os cristãos, quando têm filho, porque agora eles estão querendo ser pai de pet, mãe de samambaia. Quando tem filho, não deixa ele escolher. Quando ele crescer, ele decide o que ele vai ser. Alternativo. É assim que você faz? Para a saúde dele? É ele que decide? As mães hoje não estão querendo dar bala mais para os meninos, não sei o que vai acontecer com os pirulitos, com as balas, os adultos que vão ter que comer, porque as mães não pode não. Come pirulito, se ficar comigo vai comer pirulito, beber café, então não deixa comigo não. Vai. Aprende de cedo. Ah, vai cair o dente. Não, esse dente cai outro no lugar, vai ter outro. E o que será dos dentistas se não tiver cárie, gente? Ah, pelo amor de Deus. Agora eu sou avô agora, então agora pode tudo. Os cristãos estão criando filho para o mundo. Para testemunhar contra o que tem de filho de grandes líderes, infelizmente, não estou ocupando os líderes, mas dando testemunho contrário na internet, é um horror. É um horror. Um horror. Satanás quer matar os seus filhos, os meus filhos, os nossos filhos. Mas matar não é simplesmente matar no sentido objetivo, não. É no sentido espiritual, em todos os sentidos, é envergonhar o Evangelho.
Ele quer universitários que vão para lá e tem vergonha, vão para Ouro Preto, viu, Ouro Preto? Entendeu? E tem vergonha quando aqueles professores, o cara é professor de, o que é o curso mesmo? Mecânica e engenharia de automação. O cara é o chefe da automação. Não sei nem o que é isso, deve ser coisa de carro. Automação. Mas ele se engenda de falar, de achar que ele tem que ensinar sobre política para os nossos filhos. Ele é automação. Ele é o doutor PhD na automação, mas ele acha que ele pode falar de Deus, de religião, com os nossos filhos. E os nossos filhos vão achar que ele é autoridade nessa área, porque nós não fomos autoridade. Nós não fomos. Mas a Bíblia disse que educar a criança até o caminho que deve andar, sei o quê, e eu eduquei até o caminho que deve andar, levava na escola bíblica dominical quando ele queria, porque dormia demais. Não é isso que é ensinar a criança do caminho que deve andar, não. Não é terceirizar o ensino que você tem que fazer em casa, andando pelo caminho, deitando, levantando, como diz Deuteronômio 6, não. Isso é uma tarefa nossa. O que aconteceu com a mulher? Ganhou o menino, feliz, o menino cresceu, bonitinho. O pai já levou para a roça, capinar. Daqui a pouco dá um trimelique na cabeça dele, piripape. Ele diz, ai minha cabeça, fala com o pai, está escrito aí, ai minha cabeça. Versículo 19, ai minha cabeça. Aí o pai que tinha levado ele para capinar, o que que diz? Versículo 19, leva para a mãe. Leva a mãe. Homem não muda, né, gente? Isso aqui já tem uns 3.000 anos que foi escrito, está do mesmo jeito. Leva para a mãe. A mãe pegou, ficou com o menino até meio-dia no colo e o menino morreu. O milagre morreu. O extraordinário morreu. O que é que a gente faz com quem morre? Enterra. Tem que enterrar. O sonho daquela mulher morreu no colo dela. O milagre de Deus morreu no colo dela. Há quantas pessoas que o sonho do casamento está virando um pesadelo. O sonho de ser pai e mãe, talvez pelos caminhos que os filhos estão trilhando, está virando pesadelo. Estão morrendo no nosso colo. E a gente olha e pergunta, onde foi que eu errei? O que eu fiz de errado para esse menino tomar esse caminho? E o que a gente faz com quem morreu? Terra. Mas é isso que ela faz? Não. Ela pega o menino, sobe a escadinha para o duplex. Lembra? O quarto que ela fez para o profeta. Ela põe um menino morto na cama do profeta. Ela não enterra. Ela não enterra. Ela põe na cama de quem prometeu para ela. Sabe por que nós estamos falhando como família? Porque nós estamos enterrando o nosso sonho, aquele sonho da noiva, Grinalda, casou, o cavalo branco veio trazendo o príncipe. Aí que ela chegou e está pensando assim, não, esse príncipe conviveu muito com aquele cavalo, que ele está parecendo um cavalo agora. Seu sonho, o que você vai fazer? Vai enterrar? Deu chute o marido está dando chute, tem uns maridos que dão chute. O bicho foi chegando nos 40, 45, ele vai olhando para trás, falando, eu pensei que quando eu tivesse dessa idade, eu já estava melhor, financeiramente. Ele olha para a dona era bonitinha, agora a dona está meio precisando de uma recapagem. Ele não quer investir, ele tem que investir, irmão. Tem que investir, viu ele? Você tem que investir direitinho.
Investir. Uma escova. As moças, hoje as moças são tudo bonitas. Na minha época de adolescente, as moças não tinham muitas bonitas, não. Hoje é tudo bonito, arruma o cabelo, tem chapinha, tem... Não, a bonita eu peguei para mim, ué. Deu tempo. Deu tempo. Deu tempo, deu tempo, deu tempo. Me redimi a tempo. Depois eu conto a história dela, mas agora não. Olha que moça bonita, olha. A Isabel, espetáculo. A Nalon ali, que boniteza. A Claudete, olha lá a Claudete. Teus homens tão bonitos. O camarada olha e fala, será? Assim, e o Satanás vem. Aí a dona vai convivendo com as amigas, no salão de beleza, sei onde, olha para aquele homem, aquela bênção, não é? E toma a atitude de enterrar o casamento, enterrar o sonho. Não. A mulher não faz isso. Ela põe o menino, ela põe a promessa, ela põe o extraordinário na cama do profeta. Na cama. Fala com o marido, marido, arruma a jumenta aí para mim. Marido, sabe como é marido, né? Oi? Ué, cadê o menino? E você está indo aonde? Hoje não é feriado. A mulher fala, não, deixa para lá. Ela mesmo chama o empregado que vai arrumar a jumenta. Porque o marido, até ele entender o que ela estava fazendo, irmãs, tenham calma com os maridos, entendeu? A gente entende, mas é um pouco depois, entendeu? Depois, calma. Vocês são muito rápidas. Vocês já planejaram tudo, já estão executando, nós estamos ainda no pré-planejamento, nós estamos ainda tentando entender. Cadê o menino? Ele já devia ter furado a cova lá no fundo do quintal e está esperando a mulher está querendo jumento. Onde é que essa mulher vai essa hora? Não é feriado, não é nada. E ela sai. Vai para o Carmelo. O Monte Carmelo representa, eu estou terminando, a própria presença de Deus. Não é à toa que ela encontra Eliseu no Monte Carmelo. Monte Carmelo é o monte da revelação do Senhor. Monte Carmelo, onde Elias desafiou os profetas de Baal e venceu todos os 450. É para lá que ela vai, de noite, mas ela vai. E a Bíblia diz que quando ela vê o profeta Eliseu, o profeta já vê ela de longe, fala, o que essa dona andou 50 quilômetros para chegar, o que essa dona quer? Geazi vai lá ver o que ela quer. E no verso 26, ele pergunta, né? Ele vai devagar, né? Tudo bem contigo? Tudo bem com seu marido? E com seu filho? Verso 26 aí. Ela só responde, tudo bem. Estava tudo bem? Não estava tudo bem. Mas ela responde, está tudo bem. Primeiro, quem era Geazi na fila do pão para responder qualquer coisa para ela? Ninguém. Mas aí ela vai. Quando Eliseu chega perto dela e diz assim, ô profeta, imagina ela pôr o dedo na cara do profeta. Eu te pedi alguma coisa, profeta? Eu não falei com você para não mentir para mim? Eu estava bem antes de conhecer, profeta. E você me arruma uma presepada dessa? O Eliseu está sabendo de nada, porque Deus escondeu dele. Imagina o Eliseu, oh Deus, o Senhor me deixou vendido aqui, o que está acontecendo com essa dona? Ela conta, ele para ir rápido, chama o Geazi, que era mais jovem, dá o bordão dele, fala, Geazi, vai na frente, vai correndo. Chega no menino, você faz o seguinte, você põe o bordão em cima dele, tá? Geazi sai disparado. Geazi vai, faz o que ele mandou, não acontece nada. Nada. O menino fica morto do mesmo jeito. Até que o profeta chega, o Geazi vem ao encontro dele e fala, não aconteceu nada não. Eu pus lá, não deu nada não. Eliseu entra, fecha a porta,
Fica só ele e o menino. Deixa o Geazi de fora também. Porque quem não tem fé não pode participar das coisas de Deus. Cuidado com quem você conta as suas coisas. Porque se você conta coisas para quem não tem fé, você conta coisas para quem não é de Deus, você está trazendo mais maldição, mais palavra maldita para a sua vida do que de bênção. Toma cuidado. Geazi não era de Deus. Não era. Eliseu chega então, entra, deita sobre o menino, e depois a Bíblia diz que o menino então volta à vida. Ele chama a mulher e fala assim: tá aí seu filho. Tá aí seu filho. Ela se ajoelha, se prostra diante dele, em gratidão ao Senhor, porque o extraordinário tinha voltado. Essa mulher nos ensina muita coisa, que nós devemos confiar em Deus no meio da tragédia. Ela não desespera, ela não tem histeria, ela não tem uma crise histérica, ela não grita, mas ela vai onde tem solução. É no Carmelo, é no monte de Deus, é na presença de Deus. E quando o Geazi pergunta a ela, ela podia ter dado um sermão, mas ela diz: tudo bem, tudo bem. Cuidado com quem você pede para te abençoar, porque não é o bordão que tem poder. O poder não está no bordão, o poder está em Deus, e Ele usa quem Ele quer, assim como Ele usou o profeta. Aquela mulher creu. Esse texto nos fala tantas coisas, mas eu vou parar por aqui, porque hoje à noite eu quero que você pense na sua família, né?